A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, aqui vos comunica teu irmão Cristo Fernando Santos, do canal Verdade que a Bíblia traz. Nós vamos trazer mais um tema muito importante, a graça na resiliência. Tema diferente, porém, que vai abranger muitas áreas da sua vida. Vem comigo depois da vinheta. Meus amados, nós vamos para esse tema glorioso, abençoado, a graça na resiliência. Nós vamos tirar por base aqui um texto muito importante da carta de Tiago, apóstolo Tiago, irmão de Cristo, capítulo 1, versículo 12, que fala que bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que ama. Amém? Vamos observar aqui dentro desse texto e vamos falar sobre esse tema. A palavra graça é um dom de Deus, é um favor imerecido para o ser humano, principalmente para a salvação de alma e para ajudar o ser humano em momentos difíceis. Isso é graça. Na palavra resiliência, nós vamos observar porque é a capacidade de cada pessoa, de cada indivíduo, lidar com aflições, com problemas, adaptar-se nas mudanças, superar obstáculos, resistir a pressões, situações adversas, situações difíceis, estresse, sem provar surto psicológico, ou emocional, ou sentimental, ou sem mudar o seu caráter. Essa é a resiliência. E ela encontra soluções, encontra estratégia para enfrentar toda a adversidade, todo o mal que sobrevém ou que vem sobre ela. As adversidades pequena ou grande, ela consegue vencer e viver vencendo. Isso é resiliência, ou uma das palavras que significa resiliência. O apóstolo Tiago, ele fala aqui sobre ter gozo quando caídes em várias tentações, ou quando sofreres em várias tentações. Quando essas tentações virem, ter gozo, ter alegria sobre elas. Ele vai dizer por quê? Porque a prova da vossa fé, quando a fé é provada, vai produzir ou vai operar paciência, vai trazer paciência, a prova da vossa fé. No capítulo 5 de Romanos, no versículo ali 4 e 5, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que as tribulações produzem paciência, ou seja, produz essa força, essa graça na resiliência para vencer todo o mal que sobrevém sobre nós e os dias maus que vêm dia após dia, ou as coisas que diariamente nós enfrentamos, né? E o apóstolo Tiago vai dizer para nós ter paciência na obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem falta alguma. Como que vai gerar isso em nós? Como que nós vai ser mais resistente? Como que nós vai ter ou viver a graça na resiliência, suportando, para que possamos ser melhores, perfeitos, completos no dia a dia. Ele vai dizer que até quando as pessoas começam a passar por isso, começam a pedir a Deus sabedoria. Se falta sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente e não lança fora, e será lhe dado. Quando sofre essas coisas, quando tem essa graça, quando tem essa resiliência, o homem começa a ter sabedoria de Deus, começa a ter mais fé, começa a ter mais suficiência. Ele vai tratar também para fazer, quando alcançar essas coisas, pedir também, peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento de um lado para o outro, ou de outra parte. Certo? Ele continua falando sobre o irmão abatido, sobre para gloriar, para ajudar o irmão abatido e outras coisas. No versículo de número 12, ele vai falar sobre isso, sobre que é muito mais do que feliz, é muito mais do que alegre, a pessoa vive muito mais em paz com o quê? Quando ela suporta a tentação. Quando o inimigo da nossa alma, ele inverte forte. Quando o inimigo da nossa alma, ele prepara pratos mais pratos, lentilhas e mais lentilhas, que foi um prato que Esaú vendeu sua primogenitura
por um prato de lentilha. Ele foi tentado e cedeu por aqui uma coisa que hoje valeria no máximo R$2,50 um prato de lentilha. Então veja bem, quando o homem é tentado, quando o homem é espremido, ele é estreitado, vamos dizer, ele é oprimido por algo, por alguma tentação, por alguma dificuldade, o apóstolo Tiago diz para ele: seja bem-aventurado quando você for provado, tiver tentação. Porque quando for provado, quando for espremido, quando for esmagado, você vai receber a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que amam. Nós vivemos, o próprio Jesus disse, no capítulo 16 de João, no último versículo: no mundo vocês vão ter aflições, dores suportáveis, que está dizendo, vão ter perseguições, vão ter dias que vocês não vai querer nem sair de casa, vão ter noites mal dormidas, dias tristes, um dia abatido, dia angustiante, dia que a alma vai chorar, vai correr lágrimas nos olhos, dia que a mente vai ficar um pouco ruim, que a carne vai sofrer os ataques das coisas do mundo, do inimigo da nossa alma, os ataques dia por dia da carne. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, glória a Deus. Então isso é ter graça na resiliência, ou sobre a resiliência. Ter graça é resistir, é suportar o choque da vida, as coisas contrárias que vêm contra nós, é suportar as ventanias, as chuvas, as tempestades, como está escrito em capítulo 7, versículo 22 em diante de Mateus, quando fizeram duas casas, um sobre a rocha, firme, vieram vento, enxurrada, tempestade, entre outras coisas, suportou. Era graça sobre essa pessoa que fez a casa sobre a rocha. O que fizeram a casa sobre areia, veio o mesmo vento, veio a mesma tempestade, correram as mesmas águas, a mesma enxurrada, mas foi destruída, não suportou o dia mau. No dia mau é como vai mostrar a quem ele serve. No dia mau é que a família vai mostrar a quem ela está servindo, se ela tem essa graça, se ela tem essas resistências. Apóstolo Tiago, capítulo 4, ali ele vai dizer uma série de ensinos, porque ele vai dizer o que? Resistir ao diabo, é resistir, ter resiliência, é suportar as outras coisas que não glorificam a Deus, resistir ao diabo, e ele vai fugir de vós. Depois de chegarmos a Deus, ele chegará a vós. Então é na resistência, é na resiliência. Meus amados, resistir ao dia mal, resiste essa luta que você está passando, resiste essa aflição, resiste esse dia mal, essa madrugada mal, essa noite mal, essa semana mal, esse mês mal, o ano que passou mal, resistiu. Então você vai ter coisas grandes, porque todos que resistem a Deus honram Ele. O apóstolo Paulo disse algo muito interessante em Timóteo, no final da sua vida. Ele resistiu tanto, que o apóstolo Paulo resistiu. Resistiu naufrágio de navio, resistiu chicote, resistiu cadeias, resistiu ali com Silas amarrado, mas cantando louvores. E no final da vida, o que ele disse? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o quê? A fé. E agora está sobre mim, ou está proposta sobre mim a coroa da vida que me está reservada. No texto lá, a Bíblia diz que alguns deles o deixaram, Demas, o deixaram, o cooperador, deixaram e foi seguir esse mundo, o culto desse mundo. Mas o apóstolo Paulo combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Resista. A graça, ela é maravilhosa, ela é tremenda. O apóstolo Paulo também diz o quê? Ele havia orado por pessoas serem curadas, se transformadas. Ele havia orado por algo que ele sentia. Ele pediu, o que Jesus diz? Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza, nos combates da vida, nas aflições do dia a dia.
nas tribulações, nas angústias, nas portas fechadas, certo? Nas portas oferecidas que não é para glorificar Deus, nas doenças, quando falta tudo, mas se a graça tiver, nós temos tudo. Graça na resiliência, suporta o processo, suporta. Esse processo, e você passa, ou vai passar, ou está passando, vai produzir em nós unção do Espírito Santo, vai produzir em nós fortaleza, vai produzir em nós as armaduras que está no capítulo 6, versículo 10 ao versículo 17 da carta de Paulo aos Efésios. Vai produzir um melhor casamento, vai produzir um ensino melhor para o filho. Você vai louvar mais se você suportar, você vai orar mais se você suportar, teu ministério vai alavancar se você suportar, o casamento vai ficar mais firme se o casal suportar o dia mal. O dia mal traz consigo graça se nós suportar ele. Graça na resiliência. Graça na resiliência. Amém? Fica com essa palavra. Escreva com a maior pessoa possível. É de graça, não cobra nada. E você vai entrar, comunicar lá através do compartilhamento, escrever ali, clicar o sininho para receber toda a notificação para a glória de Cristo, em nome de Jesus Cristo.